Que tipo de amigo que você é? Você é uma pessoa que influencia ou é influenciado? Esta é a lição número 4 da classe de juvenis, a influência das amizades. Para esta aula, os hinos sugeridos são o número 8, o 198 e o hino de número 200. Amizade é uma bênção para a nossa vida. Quem tem amigos pode se alegrar. Se você tem amigos, você pode celebrar o Senhor, pois as amizades são uma bênção para as nossas vidas. Deus nos criou para vivermos em sociedade. Muitas vezes nós devemos nos questionar que tipo de amigo que eu sou. Nós falamos muito a respeito dos amigos dos outros, né? Mas alguém não foi meu amigo, a pessoa ali não foi minha amiga, não agiu como meu amigo, como minha melhor amiga. Mas e que tipo de amigo que eu sou? Nós devemos fazer sempre esse questionamento. Por quê? Porque os amigos é a família que a vida nos proporcionou essa escolha, né? Na verdade foi Deus que nos proporcionou essa escolha durante a nossa vida. Ou seja, quem é meu amigo? Meu amigo ou a minha amiga são pessoas que eu escolhi para ser como se fosse minha família. Não é o que a Bíblia diz que é amigos mais chegados do que o irmão, lá em Provérbios 18, 24? Então vejamos que ter amigos é uma bênção e por isso você pode se alegrar. E o amigo, a amizade no sentido geral, não é o mais importante a quantidade de amigos que você tem. Ser influente, por exemplo, como eu falei lá no início, importante na verdade é o tipo de amizade que você tem. Há muitas pessoas que têm muitos amigos, mas quando algo dá errado, as pessoas o abandonam. Importante mesmo é você contar com bons amigos. E mais do que isso também é você ser um bom amigo. Ter uma pessoa que verdadeiramente tem uma amizade verdadeira para com você. E nós vemos durante a vida que muitas vezes as pessoas se perdem na questão de amizade. E amizade nós encontramos em todos os lugares, no trabalho, em casa, na família, na igreja. Então nós temos muitos amigos, né? Ou às vezes somente colegas, né? Veja que, por exemplo, o pastor que encontrou a ovelha perdida e se reuniu com os amigos para festejar. Da mesma forma, a mulher que perdeu uma dracma, quando ela encontrou, fez o quê? Chamou os amigos para comemorar junto com ela, para celebrar. Então é importante, em termos bons amigos, ter amizade é algo fantástico, é algo que verdadeiramente é aquela pessoa com quem você pode confiar. Quem tem amigos encontra ajuda. Salomão disse, porque se um cair, o outro levanta, o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Geralmente, muito provavelmente, você já passou por situações de dificuldades. E você lembra quais são as pessoas que te ajudaram nesses momentos? É importante que você se lembre deste negócio, se lembra dessas pessoas, porque é na dificuldade que nós vemos verdadeiramente quem são de fato nossos amigos. Porque todas as pessoas, principalmente quando a situação está boa, chamam você de amigo. E você também deve chamar algumas pessoas de amigo. Mas será que de fato, quando o seu amigo precisa de você, você realmente está disposto a ajudar este amigo? Por que é importante isso? Porque quando há de fato uma amizade verdadeira, quando uma das partes tem uma situação difícil ou até mesmo cai, o outro ajuda a levantar. Amós capítulo 3, versículo 3 nos diz o seguinte: andarão dois se não estiverem de acordo. Então, quando você está de acordo com o seu amigo está de acordo com você, o que acontece? Vocês andam de uma forma harmônica, a perfeição na amizade de vocês. E geralmente, falando de amizade, de modo geral, quem tem uma amizade há mais de 7 anos provavelmente vai levar essa amizade para o resto da vida. De modo geral, é assim que acontece, segundo os especialistas. Agora, já observou que tem amigos que às vezes você nunca viu e de repente ele virou amigo? Eu tenho um amigo de longa data, bom, não é tão longa data assim, mas foi em 2004, então tem aí 19 anos, né? Tem 19 anos que é meu amigo. E a nossa amizade surgiu de uma forma assim muito espontânea.
eu tenho um outro amigo que indicou ele para ministrar uma palavra na minha igreja. E nós não nos conhecíamos. E assim que ele chegou na congregação, eu era líder de mocidade na época, era líder dos jovens, e eu tinha muito essa preocupação de chamar uma pessoa para pregar, para ministrar a palavra. Eu tinha muito essa preocupação. Minha principal preocupação era quem é que vai pregar. E quando este irmão chegou, a nossa amizade começou instantaneamente. A gente se cumprimentou como se nós já nos conhecêssemos há muitos e muitos anos, e a amizade é essa que dura até hoje. Somos muito amigos, apesar que hoje somos um pouco distantes devido ao lugar que estamos morando muito distante da minha cidade, mas nós somos muito, muito amigos. Então veja que a amizade, ela nutre algo muito extraordinário dentro de nós. É uma amizade forte, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos ajuda. E Jesus é sempre o nosso melhor amigo, é verdade, mas nós temos sempre pessoas por perto que são nossos amigos. Davi, por exemplo, o rei Davi tinha Jonatas, por exemplo, como seu amigo. Quem tem amigos pode desfrutar de comunhão. Quem tem amigos desfruta desta comunhão tão maravilhosa, como é bom vivermos em união. Boas amizades nos trazem alegria, comunhão e ajuda. Ter comunhão é ter algo em comum. Geralmente as pessoas, para serem amigos, geralmente é porque tem algo em comum, ou várias coisas em comum. Talvez porque torcem para o mesmo time de futebol, por exemplo. É claro que pessoas que torcem para times diferentes também vão ser amigos, é claro. Mas eu digo assim, algo em comum. Talvez torça para o mesmo time, ou gosta do mesmo cantor, por exemplo. Então cria-se ali uma comunhão, ou no nosso caso, a pessoa talvez seja sua amiga porque você também é cristã igual a outra pessoa também é. Então a amizade, ela cresce muito nessa questão de conexão, o que é que eu tenho em comum com essa pessoa. Então o fato de nós termos algo em comum acaba nos unindo. É verdade que os amigos, de forma geral, pai, mãe, família, todas as pessoas são pessoas completamente diferentes. Você jamais terá uma pessoa idêntica a você em questão de personalidade. Jamais acontecerá isso. Mas o que eu digo em questão de ter algo em comum é quando nós temos o mesmo ideal, temos a mesma comunhão, a mesma vontade, o mesmo sonho, temos esta conexão, estudamos, por exemplo, talvez na mesma escola, e no caso a escola nos une, por exemplo. Eu tenho amigos de escola que eu estudei há muitos anos, somos amigos até hoje, porque nós tínhamos a escola em comum, apesar de nós hoje não estudarmos mais na mesma escola, nós não estudamos mais, de um modo geral, mas nós mantivermos esta amizade, nós continuamos essa amizade até hoje. Portanto, a amizade tem muito essa questão de conexão, de ter algo em comum. O cuidado com as influências das amizades. Amizades que não acrescentam nada em nossa vida. Os psicólogos afirmam que somos o resultado das 5 pessoas mais próximas de nós e somos o reflexo dessas pessoas. Se convivemos com pessoas negativas, incrédulas e murmuradoras, podemos nos tornar iguais a elas. Com quem você tem convivido? Pense sobre isso. Está aqui uma questão muito importante. Que tipo de amizade que você nutre? Porque veja com quem você tem andado. Como saber quando uma pessoa é sua amiga? Tem algumas questões que nós vemos muito interessantes. Que chamam de amizades tóxicas. O que é uma amizade tóxica? É uma amizade que ela, na verdade, ela suga você. Ela deixa você, desgasta o seu emocional. Por quê? Porque é uma pessoa que só chega para você quando precisa de alguma coisa. Só fala com você quando é conveniente para ela. Ela sempre é uma pessoa que responde as suas mensagens, mas ela nunca é a primeira pessoa a te enviar uma mensagem, por exemplo. Elas são pessoas que, na verdade, não têm uma boa relação com você. Ela só está próxima de você por uma questão de benefício, né? Tem um benefício específico, ou porque você sabe fazer uma coisa e ela depende dessa coisa que você faz. Ou seja, não é uma pessoa verdadeiramente amiga, não é a sua amiga, não é o seu amigo.
Então, nós, como segundo os psicólogos, nós adquirimos as qualidades, ou talvez os defeitos, né, das pessoas, 5 pessoas mais próximas a nós. Então, que tipo de pessoa com quem você anda? Será que não é uma pessoa tóxica? Será que não é uma pessoa que não tem nenhum vínculo com o Senhor? Ou que, de uma forma geral, tem mais conversações, aquelas piadas indecentes, por exemplo, ou coisas dessa natureza? O que isso vai acontecer? São pessoas murmuradoras, pessoas negativas, pessoas que não gostam que outras pessoas cresçam na vida. O que vai acontecer com você? Você vai se tornar uma pessoa igual a ela. É isso que você quer? Então você precisa saber com quem você anda. É bem verdade que cortar certos laços de amizade é muito doloroso. Dói demais. Mas existem pessoas pelas quais você precisa, você necessita apagar da sua vida. Recentemente eu tive uma péssima experiência e eu tive que romper com algumas amizades, porque eu vi que são amizades tóxicas. São pessoas que verdadeiramente estavam minando a minha cabeça de uma forma muito ruim. E eu, percebendo, claro, pela palavra, eu vi que isso aqui não está certo. E comecei a me distanciar dessas pessoas. Por quê? Porque são pessoas que não agregam valor. São pessoas que, na verdade, me prejudicam. Apesar de eu ter muita amizade por essas pessoas, mas aí é que está o ponto. Eu era amigo das pessoas, mas as pessoas não eram minhas amigas. Então o que acontece? O que eu fiz? Eu rompi o laço. Dói? Claro que dói. E dói muito. Mas é necessário fazer esse tipo de rompimento. Precisa cortar o laço. Não, por mais que doa, por mais que seja algo penoso, por mais que te traga muitas tristezas. Ah, mas eu gostava muito tanto dessa pessoa. Mas existem pessoas pelas quais você precisa se desligar dela pela amizade. Você não precisa parar de falar com essa pessoa, mas você precisa deixar de ir à casa dessa pessoa. Você precisa deixar de seguir em rede social, por exemplo. Você precisa excluir o número dessa pessoa do seu aparelho de celular. Você precisa verdadeiramente se desligar, não frequentar os mesmos lugares do que ela. Ou seja, você realmente precisa se distanciar dessa pessoa. Para quê? Para que você cresça. Para que Deus use você de uma forma extraordinária. Porque certas amizades, certos amigos e amigas nos distanciam de Deus e impedem o agir de Deus em nossas vidas. Portanto, se você está observando que pessoas estão te distratando, você é amigo da pessoa e a pessoa não é a sua amiga, o melhor a se fazer, por mais que doa, é se distanciar. Amizades que prejudicam nossa comunhão com Deus. Existem pessoas que se aproximam de nós, mas que infelizmente ao se aproximar nos afastam de Deus. O apóstolo Tiago escreveu que quando somos amigos do mundo, nos constituímos inimigos de Deus. Veja que coisa interessante. Quando uma pessoa chega próximo a você para ter uma amizade e é uma pessoa que concorda com você em tudo, abre o olho. Essa pessoa não é sua amiga. Por que não? Porque nunca, jamais uma pessoa vai concordar com você 100%. Tem sempre algo que a pessoa não concorda. Tem sempre algo que não concorda. Então, se tudo que você fala, a pessoa concorda, abre o olho. Se a pessoa chega perto de você sabendo tudo sobre você, abre o olho. Essa pessoa, muito provavelmente, não é a sua amiga. A não ser se algum caso atípico, né? Pessoas chegam perto de você, sabem tudo de você, porque te admira. Aí é diferente. Você vê que a pessoa tem uma admiração por você, mas ela tem uma admiração por você, mas nem tudo que você fala, ela concorda. Por quê? Porque isso faz parte da nossa amizade. Tenho muitos amigos e nós sempre discordamos de muitas coisas. Eu tenho um amigo na igreja que ele é um diácono e sempre quando a gente para conversar, praticamente tudo que eu penso, ele pensa diferente. Nós somos completamente diferentes, mas somos muito amigos. Então, como é possível, inclusive, ver como é possível uma pessoa que pensa tão diferente de mim e eu tão diferente dela, nós sermos tão amigos. Até o clube, o time do coração são diferentes. Ele torce para um time e eu torço para o outro time. Então, ver que é completamente diferente. Mas o que há entre eu e ele? Respeito. Nós nos respeitamos. Eu respeito a opinião dele e ele respeita a minha opinião. Então, veja que há aqui uma questão de
amizade sincera. Por quê? Porque ninguém concorda com outra. É claro que tem muitas coisas que nós concordamos também. Mas quando uma pessoa chega perto de você e concorda com tudo que você fala, não dá. E você, por exemplo, como você é aluno da escola dominical, preste muita atenção no seu professor. Por quê? Porque nem tudo que ele fala, ele está certo, ele pode estar errado em algum momento. Então você precisa ter muita atenção. Inclusive, eu tenho muito carinho por alunos que discordam de mim. Ainda que eu esteja no meu momento de razão, por exemplo, não, eu estou certo nesse ponto aqui, e ele discorda, eu começo a ter uma admiração por essa pessoa. Por quê? Porque quando uma pessoa concorda com você em tudo, significa que ou essa pessoa está querendo te manipular, ou não te respeita como pessoa. Porque uma pessoa que respeita você como pessoa vai dar opinião sincera a você. Então, cuidado com pessoas que chegam perto de você perfeitas demais. Abre o olho. Até porque essas pessoas podem te distanciar de Deus. Concordam com tudo que você fala, então vai ter uma hora que você vai concordar com uma determinada situação, vai falar uma determinada situação, ele vai concordar, e é nessa de concordar que ele te arrasta para outro lugar. Então abre o olho. Amizades que causam danos em nossa comunhão com os outros. Já que estamos falando de Salomão, vale lembrar o que ele registrou, inspirado pelo Espírito Santo, ao dizer que há 6 coisas que Deus não gosta, e a 7ª ele abomina, que é aquele que semeia contenda entre irmãos. Aquelas amizades possessivas são prejudiciais, pois a pessoa pensa que você só deve ser amigo dela e de mais ninguém. Possivelmente você já deve ter uma pessoa assim. Acha que você tem que ser só amigo dela, só amiga dela. Não pode ter outra pessoa e tem ciúme. Eu tive uma amiga, eu tive porque eu não sei se ainda tenho, né? A gente não se vê há muitos e muitos anos, não temos contato absolutamente nenhum. Já até procurei ela em rede social, mas nunca consegui encontrar. Eu via que ela tinha um ciúme da minha amizade quando ela me via conversando com uma outra pessoa. E eu achava isso bonito. Por quê? Porque eu sentia que o ciúme que ela tinha é um ciúme saudável. Aquele ciúme de carinho mesmo. Não era uma questão de um ciúme doentio, por exemplo. Mas nós devemos ter cuidado com pessoas. Ela falava para mim assim, eu não me importo de você conversar com outras pessoas, eu só fico com ciúme mesmo. Eu queria só que você estivesse conversando comigo. Então não é uma questão possessiva. Era só uma questão de carinho mesmo. Então veja que há pessoas que espalham boatos, fazem fofoca. Muito provavelmente você já foi vítima de algum tipo de fofoca ou de algum tipo de boato. E isso é triste, mas nós convivemos muito com esse negócio, inclusive dentro da igreja. Então, sim, eu já fui vítima de fofoca, por exemplo, há muitos anos. Falaram coisas de mim que até hoje eu morro de rir, porque sinceramente não faz nenhum sentido. Mas porque eram fofocas. Então, há pessoas que espalham boatos a respeito de você, pessoas possessivas, pessoas que têm um ciúme doentio porque acham que você só pode ser amigo dela, amiga dela. Então, corra dessas pessoas. Como desfrutar das amizades? Seja amigo de quem é amigo de Deus. Olhando para a palavra de Deus, percebemos que fazer amizades é uma decisão pessoal. Sansão decidiu andar com Dalila. Herodes escolheu andar com a pessoa de seu irmão, com a esposa do seu irmão. Acabe decidiu andar com Jezabel, mas Enoque escolheu andar com Deus e ser amigo de Deus. E você? Escolhe ser amigo de quem? Quando nós escolhemos, né, como falei no início, nós escolhemos nossos amigos como se fosse nossa segunda família, né? Quando você é amigo de pessoas que é amigo de Deus, está próxima de Deus, isso vai te aproximar do Senhor. Ela vai te puxar para a presença de Deus. Assim como uma pessoa, né, uma má pessoa, né, que chega perto de você e te influencia para sair da presença de Deus, há pessoas que te influenciam a estar na presença de Deus. E isto é importante que nós venhamos fazer assim. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 3, fala sobre Tiago, Pedro e João, né, que iam à hora do templo. Eles estavam andando juntos, eram discípulos, portanto, provavelmente eles eram amigos. Olha que coisa importante. 2 amigos caminhando para a oração, para a igreja, para ir à oração. E é isso que nós precisamos hoje, ter amigos que nos levam para a oração, que nos acompanham para a oração. Por quê? Porque a verdade é que uma hora ou outra nós acabamos estando
fracos na fé e nós precisamos de um empurrãozinho, né? Nós precisamos de amigos verdadeiros que verdadeiramente nos levam para a presença de Deus. Então escolha sempre estar com pessoas que amam ao Senhor e que te vão aproximar do Senhor. Seja amigo de quem promove você. Quantas vezes somos ensinados pela Bíblia a respeito de amizades que promovem as pessoas e tornam melhores em todas as áreas de suas vidas? Um clássico exemplo é a amizade de Jesus com Pedro, Tiago e João. Veja que há uma questão muito interessante sobre a amizade, sobre o negócio de escolha. Olha como é que a questão, pegando aqui, por exemplo, os apóstolos. Por exemplo, possivelmente tinham 17 apóstolos. Dos 17 apóstolos, 12 são os mais, tem 14 mais conhecidos. Dos 14, os 12 são mais falados. Dos 12 mais falados, 3 são os que são mais falados ainda. E somente um era íntimo do Senhor Jesus, que no caso era João. Então veja que até nessa questão nós temos que tiramos amigos de dentro de uma turma de amigos. Tem sempre aquele amigo que é mais íntimo nosso, é mais próximo de nós. Então veja, por exemplo, Barnabé. Barnabé era um homem que inclusive era apóstolo, também era chamado de José, né? Seu nome verdadeiro era José. Barnabé era um tipo de pessoas que fazia o quê? Era uma pessoa que promovia pessoas. E quanto hoje nós precisamos de pessoas assim, que nos promove, que nos puxa para cima, né? Que não tem aquela questão de concorrência conosco, tem aquela questão de não, alguém tem essa pessoa pode fazer, essa pessoa é capaz de fazer e põe a gente para cima. E nós precisamos muito disso, precisamos muito desse negócio, de pessoas que verdadeiramente nos ajudam, nos anima a fazer as coisas. Por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo que todo mundo critica todo mundo. Há pouco espaço para estender a mão e nós devemos estar com pessoas assim que nos estendam a mão e, mais importante também, sermos pessoas que estendem a mão para outras pessoas. Nós devemos também ser como Barnabé, ajudar pessoas, né? Promover pessoas, apontar pessoas no bom sentido da palavra. Quando alguém precisa de alguém de confiança, você é o primeiro a apontar alguém de sua confiança. Ou seja, nós devemos animar pessoas, né? Promover pessoas. Jesus, nosso melhor amigo. Quando falamos sobre amizades, também sabemos que muitas vezes as pessoas nos decepcionam e outras vezes somos nós que as decepcionamos. Jesus é o nosso melhor amigo, é um amigo por excelência, ninguém é melhor amigo do que ele. Agora, se falando de decepção, verdade é que algumas vezes você foi decepcionado por uma amizade, por alguém que você amava muito, por um grande amigo, uma grande amiga, sua melhor amiga fez algo que decepcionou você. Mas muito provavelmente também você já decepcionou amigos seus. Eu particularmente, infelizmente, eu tenho essa tristeza, essa mágoa, né? De ter decepcionado pessoas. Sempre quando eu decepciono pessoas, quando eu faço algo que eu não devia, é algo que me pesa profundamente, principalmente com pessoas que eu amo muito, principalmente com amigos muito chegados, com amigas muito chegadas. Eu fico completamente... eu fico triste mesmo. É uma tristeza profunda, porque é horrível decepcionar pessoas. Não as pessoas que você gosta, é muito ruim. E infelizmente, de vez em quando eu ando decepcionando uma pessoa ou outra. E isso acaba comigo. Há muitos anos eu tive numa situação que eu decepcionei muito um grande amigo meu. E até hoje isso pesa muito a mim. Pesa muito a mim. Já conversamos, já nos acertamos, né? Vivemos numa boa, mas ainda hoje isso pesa muito. Eu fico pensando, por que eu fiz aquilo? E até hoje, por quê? Porque é muito ruim decepcionar pessoas que a gente ama. Agora, é para isso que existe algo chamado perdão. Nós devemos nos perdoar e perdoar pessoas que verdadeiramente são nossos amigos. Porque verdade é, nós vamos sempre decepcionar uma pessoa ou outra. Acontece. Mas nós devemos sempre nos perdoar. E quando uma pessoa fazer algo que te decepcione, também você esteja pronto para perdoar essa pessoa. Para concluir, é importante sabermos o valor e reconhecer a influência das amizades. Ter amigos é uma bênção. Amigos agregam valor, nos ajudam, proporcionam comunhão. Por outro lado, há amizades que podem prejudicar nossa comunhão com Deus.
nosso relacionamento com nossos irmãos em Cristo e que não acrescentam nada de bom para nós. Nós devemos ter muito cuidado com esse negócio de amizade, né? A minha mãe sempre fala, né? Cuidado com quem você anda, cuidado com seus amigos. Olha bem, abre os olhos com os amigos. Eu sempre já falei aqui, vou falar mais uma vez. Minha mãe sempre me alertou sobre meus amigos, mas nunca me alertou com pessoas da família. Por exemplo, minha mãe nunca disse, abre o olho com teu primo, abre o olho com a sua prima, abre o olho com a sua avó, abre o olho com o seu tio. Minha mãe nunca disse isso. Por quê? Porque os amigos influenciam mais do que a família, infelizmente. E graças a Deus a minha família não tem, pelo menos não que eu saiba, de uma forma geral, a família é uma família tranquila. Apesar que nem todo mundo é cristão, mas é uma família tranquila. Agora, você que ficou aqui comigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe como você identifica uma pessoa quando uma pessoa é seu amigo de verdade? Existem duas questões muito importantes para você analisar. A primeira é, quando você quiser saber se essa pessoa é sua amiga ou não, chegue para ela e conte do seu sucesso. Conte aquilo que na sua vida que deu certo. Que você fez um bom negócio, por exemplo, ou que você cresceu, tirou uma excelente nota na escola, ou algo bom. Fale para ele ou para essa pessoa coisas boas que você fez, que você realizou, que você alcançou. Se essa pessoa ficar triste ou ao mesmo tempo questionar a sua nota, por exemplo, tu tirou um 10 na matemática, por exemplo, aí ele fala para você algo do tipo, mas também com a professora que você tem, então essa pessoa já não é muito seu amigo. Por quê? Porque se ela fosse verdadeiramente seu amigo, ela ficaria feliz pela sua nota. Quando a pessoa começa a colocar barreira, colocar situações, tentar justificar o que você realizou, é porque essa pessoa não é sua amiga. Ela não está feliz com o seu sucesso. Que a melhor forma de você conhecer os seus amigos é pessoas que fiquem felizes com o seu sucesso. Se uma pessoa não fica feliz com o seu sucesso, é porque essa pessoa não é sua amiga. Uma outra forma também de você saber quando uma pessoa é seu amigo ou não, é o fato de, por exemplo, essa pessoa não te procurar em coisas aleatórias. Por exemplo, a pessoa não precisa de nada, absolutamente nada, e mandou uma mensagem para você do tipo, eu comprei um negócio, eu lembrei de você, vem aqui comer comigo. Isso aqui é um tipo de amizade boa, uma amizade agradável. Por quê? Porque ela lembrou de você no momento bom. No momento que era só dela, ela lembrou de você. Isso é uma amizade legal, uma amizade top, né? Agora, uma pessoa que só te procura quando precisa de você, aí já não é uma amizade 100%, né? E uma outra questão também é quando você é sempre a primeira pessoa a mandar uma mensagem para ela. Ela nunca é a primeira, é sempre você o primeiro, a primeira pessoa a mandar uma mensagem para ela, um bom dia, por exemplo, ou algo do tipo, mandar um vídeo, o Reels, né, que fala agora no Instagram, né? Virou febre agora, né? Ou já é febre há muito tempo e eu não estou sabendo, né? Então, esse tipo de pessoas que só te responde, não é a primeira pessoa a te mandar uma mensagem, por exemplo, abre o olho com ela, que possivelmente essa pessoa também não é sua amiga. Hora da revisão. Número 1. Amizades nos trazem alegria, comunhão e ajuda. Número 2. Porque quando decidimos fazer amizades com pessoas mundanas, corremos o risco de nos afastarmos de Deus. Número 3. Recebemos as bênçãos espirituais. Número 4. Jesus manteve a aproximação com Pedro, Tiago e João. Número 5. Jesus. Então veja aqui que nós venhamos aprender com Jesus. Jesus amava todos os discípulos, mas dos discípulos ele sempre tinham pessoas mais íntimas. Aprenda isso. Nem todo seu amigo, nem toda sua amiga é íntima. Cuidado com quem você fala os seus segredos. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!